A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. E hoje nós vamos bater um papo aqui, que já é dono da cadeira cativa aqui, né, com o professor e doutor Henry David Grazinoli. Doutor Henry, sobre a Constituição e a democracia. Um assunto que diz diretamente respeito a todos nós, porque nos envolve, porque nós estamos sujeitos à obediência constitucional, né? Então é bom que a gente conheça os percalços, os caminhos, como fazer, como estar com a nossa Constituição. Bom dia, doutor Henry. Bom dia, Paulo Magno, querido amigo, colega. Bom dia aos colegas da Rádio Imperial, aos ouvintes do programa. Estamos aí para debater mais um tema que é bem atual, né? Atualíssimo. Atualíssimo, né? Os presidenciáveis estão aí falando a respeito disso, né? É bom que a gente toque nesse assunto. Doutora, essa nossa Constituição é realmente uma Constituição cidadã? Bom, eu vou começar dizendo o seguinte, me causou espécie. Na primeira entrevista que os dois candidatos deram ao vivo depois da eleição do primeiro turno, os dois candidatos a presidente da República, né? Uhum. O Bolsonaro, que terminou em primeiro lugar, e o Haddad em segundo lugar. E assim fique. Eles foram entrevistados pelo Jornal Nacional ao vivo, né? Na segunda-feira, a eleição foi no domingo, na segunda-feira à noite, ambos entrevistados ao vivo. E as perguntas feitas a cada um foram duas perguntas. Uma delas feita tanto ao Bolsonaro quanto ao Haddad foi: existe algum perigo de afetar-se a democracia brasileira? Existe perigo de ditadura, seja de direita, seja de esquerda? Os senhores vão fazer reformas na Constituição? E os dois candidatos vieram reafirmar, em resposta a essa pergunta, e para mim surpreendente até então, porque pensei que fossem falar de projetos. Uhum. E eles vieram então justificar-se, não é? Principalmente o candidato Haddad, porque haviam conversas a respeito de ditaduras, de esquerda, essa coisa toda. Então o assunto virou o assunto da discussão desses dias. Não é? Uhum. Exato. É essa questão, e você, ao me convidar para vir aqui debater, faz isso exatamente com base nessa discussão que está em voga. Em voga. Constituição cidadã. Olha, eu acho o seguinte: as eleições do primeiro turno no Brasil, essas de 15 dias atrás, elas demonstraram uma coisa: a população está banindo, está tirando do cenário a velha política. Sim. E para isso... E os velhos políticos também, alguns. Velhos políticos. Para isso, velhos, inclusive políticos não velhos de idade. Sim, não. Alguns jovens... Velhos no hábito. No hábito, exatamente, que adotaram os hábitos da velha política. Exato. Houve um banimento desse tipo de político, uma coisa até surpreendente, porque, segundo diziam alguns entendidos, nós não achávamos isso. Não vai haver renovação, não vai haver mudança, as coisas vão continuar como estão, e não foi isso que as urnas retrataram. Não, a Câmara mudou 50%. Exatamente. Então aí, nesse caminho, me parece que uma das questões que foi levantada, e essa questão da Constituição foi levantada contra o candidato vencedor do primeiro turno a presidente da República, o Jair Bolsonaro, essa indagação de que haveria um regime ditatorial, né? Não, isso... Olha, eu acho que a nossa Constituição, ela é uma Constituição cidadã, sim, porque ela foi debatida por todas as correntes políticas nos anos 80. Ela continua sendo uma Constituição cidadã na teoria, no papel. Se você procurar a leitura do texto constitucional, você vai encontrar lá um regime de proteção à cidadania
e a dignidade da pessoa humana, que é uma coisa sem precedentes na história. Ela é uma das constituições da história do mundo, uma das melhores na teoria. Na teoria. Na teoria. Agora, na prática, evidentemente, os fatos, eles desmontam a construção teórica ideológica. Os fatos no Brasil, de 30 anos para cá, demonstram que o país decaiu em todos os índices. Certo. Todos os índices. O Brasil tem mais pobres hoje do que tinha. O Brasil tem vamos dizer assim, uma Constituição que teoricamente é cidadã, mas que na prática não funcionou. Nós vamos abordar esse tema já sobre alguns aspectos. Ela foi baseada em sugestões dos cidadãos e sugestões dos constituintes, certo? Isso criou algumas arestas ou ela condensa realmente a vontade popular? Não, criou arestas, até porque, veja, a Assembleia Constituinte dos anos 80, especificamente aquela que foi empossada em 86, que, para aqueles que não sabem, o Brasil elegeu uma Assembleia Constituinte, deputados que foram exclusivamente deputados para fazer uma Constituição. Exatamente. E ficaram 2 anos trabalhando. Ela foi promulgada em outubro de 88, fez agora 30 anos. Ali você tinha várias correntes. E, na verdade, o que houve foi uma grande negociação. Houve acordos de todos os partidos para... funcionava mais ou menos assim, era o toma lá da cá. A nossa Constituinte foi um pouco toma lá da cá. Você vota, você do partido tal, você vota comigo o que eu quero colocar na Constituição aqui, e eu, em troca, aceito o que você quer lá. Então, o que nós imaginávamos na época que deveria ter acontecido, e o Brasil, nesse aspecto, eu acho que o povo brasileiro foi meio enganado. Não houve debate na Constituição. Isso é mentira. Nós não tivemos um Congresso Constitucional que debatesse as questões e deixasse o voto aberto. Houve negociação o tempo todo. Por isso que saiu uma Constituição desse tamanho. Pois é, isso que eu ia lhe perguntar. Os Estados Unidos é tido como um berço da civilização democrática? A Constituição americana tem 10 artigos, se eu não me engano. Mas as emendas não chega a 20. Por que uma Constituição com 20 artigos, vamos dizer assim, mantém a maior nação do mundo democrática, em termos não só territoriais, mas também em termos populacionais, uma das maiores? E no Brasil nós precisamos de uma Constituição de 500, de mais de 2.000, quase 2.000 artigos. Não é uma coisa assim um tanto... É absurda. Absurda. É fora de contexto, inclusive histórico. Mas o problema... A Inglaterra, a Constituição é uma coisa também enxuta, está lá, pequenininha. As leis são promulgadas à medida em que elas se fazem necessárias. Mas, Paulo, o exemplo que a gente tem do mundo e o exemplo que nós temos aqui, principalmente na América do Sul, ele é contrário. Pelo seguinte... quanto mais leis e quanto mais normas e quanto maior a Constituição você precisa para um país, isso significa que menor é o grau de confiabilidade das instituições. Exatamente. Os poderes executivo, legislativo e judiciário. Porque acaba o judiciário legislando. Exatamente. O legislativo passa a não fazer absolutamente nada, passa a ser um fantoche na mão do judiciário. E o executivo mero cumpridor daquilo que o judiciário determina. E mais, somado a isso... Porque se não cumprir, a lei foi feita para ser cumprida, se não cumprir... Soma-se a esse Estado fraco, a esse Estado até corrupto, soma-se a isso instituições privadas, como os partidos políticos, por exemplo, Exato. Que não fazem a sua obrigação. Você citou o Mesmo exemplo... porque nossos partidos políticos não têm ideologia. Nenhuma. Não, e não cumprem a lei. Né? Você citou a América do Norte, lá você tem um sistema partidário, embora lá seja possível candidaturas avulsas, sim, mas o sistema partidário, eles escolhem os candidatos com critério. Exatamente. A coisa não é assim. Não é aleatória. Você não compra uma vaga. Exato. Na América do Norte você não consegue comprar uma vaga para ser candidato. Exato. Ao contrário aqui no Brasil. E também ninguém é colocado numa vaga para representar outro. O retrato disso é que nós tivemos ao longo desses anos muita gente boa que se afastou da política, isso em todas as correntes ideológicas, direita, esquerda, centro, seja lá o que for, essas pessoas se afastaram da política partidária porque elas não têm espaço nos partidos. Exatamente. Então você começa a fazer lei para tudo,
Mas não adianta fazer lei se você não tem uma organização estatal e civil com entidades capazes de fazer cumprir. Eu costumo brincar aqui no Brasil que aqui bastava uma única lei. Cumpre-se a lei, porque tem lei para tudo. Exatamente. Só que ninguém cumpre absolutamente nada. Isso mesmo, exato. Voltando ao nosso aspecto daqui da Constituição, direitos fundamentais foram garantidos em várias áreas, né? Na saúde, por exemplo, a grande revolução foi a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje, União, Estados e municípios são responsáveis por um sistema integrado de atendimento à saúde, ao qual todo cidadão brasileiro e até mesmo estrangeiros têm acesso ao SUS. Antes, apenas quem era filiado ao antigo Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, poderia utilizar os hospitais públicos. O restante era atendido pelas Santas Casas e outras entidades beneficentes. Resolveu isso o problema da saúde no Brasil? Resolveu não, muito pelo contrário. E é interessante porque a grande contradição, Paulo, é a seguinte: se você pegar os orçamentos para a saúde dos últimos 20, 25 anos, o aumento de dinheiro que se investiu na saúde é uma coisa absurda. E aonde vai esse dinheiro que a gente não vê a melhoria? Então, a primeira providência que tem que se tomar nós temos que enxugar os gastos da saúde no sentido de dar a ela mais credibilidade. Porque um dos grandes focos de corrupção no Brasil é o sistema de saúde. Exatamente. Claro que nós não estamos generalizando e nem podemos fazer. Tem prefeituras aí que compram ambulâncias que estão estocadas nos pátios aí e apodrecendo. O desperdício é grande. Para que nós possamos saber se o SUS pode atender, se o sistema pode atender como o Brasil precisa, primeiro nós precisamos enxugar essa corrupção que tem no sistema de saúde. Número 1. Para poder avaliar, porque hoje o que a gente tem? Todo mundo é mal atendido. Exato. Isso é que nós temos. Ninguém está satisfeito com o atendimento de saúde. Você não tem. Uma das coisas mais importantes no sistema de saúde são os atendimentos de emergência, que é, inclusive, a coisa que mais a população procura. Você hoje morre de medo de ter sofrer um acidente qualquer e ser obrigado, precisar de um sistema de atendimento de urgência, porque você vai sofrer. Vai. E não tem diferença. Vai sofrer ou vai morrer, né? Ou vai morrer. Então é muito difícil, né, você fazer uma avaliação também genérica. Então eu acho assim, todos estão insatisfeitos. Eu não confio no sistema. Eu não confio. O Brasil é recordista. Outra contradição. Um país que hoje tem uma população que passa por sérias dificuldades financeiras, está aí a quantidade de gente que deve, está com o nome sujo no SPC, no Serasa. O povo brasileiro. O candidato aí disse que ia tirar o nome todo mundo. É uma pena, né? O pessoal vai continuar com o nome do SPC. Agora, o outro lado da situação é o seguinte: é o país que mais tem planos de saúde. É a meca dos planos de saúde. Caríssimos. Caríssimos. Né? Então, quer dizer, a gente que passou... Mas que remuneram mal o médico. Não, claro, e não estão funcionando tão bem. Exatamente. Milhões estão arrecadando milhões, enriquecendo pessoas, então nós precisamos rever isso aí. Eu acho que a população espera que a classe política, principalmente esses novos que estão chegando agora, e as eleições já sinalizaram isso, não é? Eu tenho a impressão que as reformas não vão ficar por aí. Nós temos que rever a questão do SUS, porque, de fato, o atendimento universal à saúde, ele não existe hoje no Brasil como está previsto na Constituição. Exatamente. A Constituição de 1988 colocou a educação como dever de Estado, inclusive para quem não teve acesso ao ensino na idade certa. Foi ampliada a educação rural e enfatizados os esforços para incluir as crianças com deficiência e a população indígena também. A educação no Brasil melhorou com o advento da nossa Constituição? Olha, eu acho que em termos de número de salas de aula, de vagas e de inserção de pessoas na rede pública, eu acho que melhorou. Aumentou muito a oferta, principalmente no interior do Brasil. A gente tem escolas muito boas, administradas por prefeituras, aqui pelo interior do Brasil. Eu conheço várias, viajo a trabalho e também a passeio. Eu acho que, no que diz respeito à oferta, a possibilidade de vagas, isso aumentou realmente. São dados estatísticos. Sim. Agora, a questão é, será que nós temos hoje uma educação de conteúdo? Pois é. Não temos. E aí não é o Henry... Porque nossos índices são os piores exatamente. Eu ia me referir exatamente a isso. Quer dizer, não é a nossa opinião. Não. Nós somos professores,
eu e você convivemos no ensino esses anos todos, mas não é a nossa opinião. Os resultados, não só estatísticos, mas também das provas que são realizadas, demonstram que o ensino brasileiro está muito carente. Decaiu muito. Muito. Para ter uma ideia, o último resultado de provas oficiais, governamentais, que mediram os índices, o aproveitamento não chega a 30%. Quer dizer, de cada 10 alunos, 3 conseguem um aproveitamento médio. Tá? Quer dizer, se você for exigir um aproveitamento maior ainda, esse número cai para menos de 10%. Ou seja, de cada 10 estudantes brasileiros, 7 não estão aprendendo o que deveriam. O brasileiro é formado em generalidades e não sabe nada, né? A realidade não é essa. Exatamente. E outra coisa, é preciso deixar bem claro que essa média apurada, isso vai desde da alfabetização até a formação universitária. Sim. Porque também a formação universitária está altamente deficitária no Brasil. E comprometida. Ideologicamente. Muito. Né? Esse foi um fator que também lastima muito. Perde-se muito tempo dentro das universidades hoje com discussões ideológicas, quanto, na verdade, nós tínhamos que estar discutindo ciência. Ciência, exatamente. Eu sinto uma pena, até hoje eu não me conformo com o nosso Museu Nacional. É uma coisa que realmente... A prova cabal. Do descaso com a cultura e com a educação. Aquilo ali foi a demonstração da falência do Estado brasileiro, né? Realmente é muito triste. A defesa do consumidor foi introduzida como um direito fundamental. O Código de Defesa do Consumidor foi elaborado por determinação expressa da Constituição. Os consumidores têm esses direitos hoje assegurados? Melhorou muito, né? Só que, mais uma vez, a gente entra naquela situação. Meu Deus, quantos países do mundo precisam ter legislação de relação de consumo? Pois é. Você tem que botar numa lei que o comerciante que vende um produto com defeito é obrigado a trocar. Isso é um absurdo, né? Isso é a decadência social. Exatamente. A justiça brasileira, você sabe, está apinhada de processos. Exato. Desde o consumidor. Gente discute, as pessoas são obrigadas a ir. Recentemente eu soube de uma situação, de uma aberração que está acontecendo, Paulo. Se você me permite, vou falar aqui rapidamente. Os fóruns, aqui, por exemplo, na Justiça Estadual, no Fórum de Petrópolis tem uma sala reservada a uma instituição de telefonia. Que ficou conhecida, tem até um apelido agora, esqueci o nome agora, de lugar para se resolver as questões. Eles puseram, eles têm tantas reclamações, e eles são tão incapazes de atender o consumidor, que a justiça deu a eles uma sala onde eles negociam com os advogados, fazem acordos ali, e tem acordos sendo feitos, inclusive, para assinar depois, homologação depois, sem um mediador, sem nada. Exato. E as pessoas que são ofendidas, os consumidores, vão lá e se submetem àquela situação. A esse tipo de Ainda acho, outro dia um sujeito perguntou, eu não atuo na área de defesa do consumidor, mas um amigo me perguntou, poxa, essa companhia de telefonia, ela é forte, né? Você vê que ela tem uma sala no fórum. O cidadão chega lá e fala assim, meu Deus, eu estou reclamando contra quem é poderoso. Olha aqui, o escritório deles é dentro do fórum. É um absurdo. Quando a gente vinha falando que se você quer estabelecer uma legislação de defesa do consumidor para valer, multa pesadamente até os pequenos defeitos. Mas o grande problema... Mexe no bolso deles. Pois é, mas eu acho que aí é que mora justamente o grande problema. Nós temos visto, inclusive, alguns advogados, particularmente aqui na nossa cidade, liderados pelo Dr. Miguel Barreto, que tem reclamado muito contra as decisões judiciais que colocam os valores muito abaixo daquilo que realmente deveriam ser arbitrados. Eu me lembro de uma ação minha, pessoal, que a conta estava paga e a minha internet foi interrompida. E aí não veio. Eu demorei 10 dias para conseguir ter restabelecida a minha internet. Eu entrei com a ação, lógico, porque eu estava sendo prejudicado. Hoje os processos são eletrônicos, você precisa da internet no teu escritório. É tua arma de trabalho. E sabe o que me ofereceram? Um salário mínimo. Pois é. Né? É isso aí. Um salário mínimo. Eu digo, mas peraí,
de táxi para ir e voltar ao centro todos os dias, porque eu tinha que acompanhar os processos. Então eu tinha que me deslocar até o fórum, ou então até a OAB. De qualquer maneira, é um deslocamento. Quanto custa isso? Fora o tempo. Fora o tempo. Fora a atenção. Time is money, tempo é dinheiro, pô. É isso. Fora a atenção, mas isso aí virou. Essa indústria, que eles estão chamando do mero aborrecimento, que exatamente. Virou, não, isso não é nada, vamos dar R$100, vamos dar R$200. Eu acho que... Agora, para determinadas pessoas, porque se vem uma Xuxa da vida, ela ganha milhões. Aí vai ganhar milhões, exatamente. É isso que eu não consigo entender. É o que eu digo a você, Paulo, como eu falei, eu me referi no início. Existem falhas nas instituições estatais que precisam ser revistas, sabe? Porque isso acaba criando um sistema de proteção. E aí você faz mais uma lei. Aí o código já não é suficiente, cria mais uma lei agora. E você tem essa loucura. Esse é o grande problema. Doutor Henrique, a nova carta também garantiu aos brasileiros o pleno acesso à cultura e conferiu ao Estado a obrigação de proteger todos os tipos de manifestações tipicamente nacionais, como a indígena, popular e a afro-brasileiro. Como está a nossa cultura? É só Lei Rouanet? É só Lei Rouanet. Não existe, né? Só Lei Rouanet. Eu não conheço. Mas para quem não sabe, a Lei Rouanet é uma lei de incentivo à cultura, onde as pessoas da cultura, enfim, elas podem utilizar recursos públicos, que isso é dinheiro de impostos, que vai para esse fim, e financiar seus espetáculos, seus empreendimentos. As pessoas estão ouvindo muito falar nisso. É bom a gente explicar só um pouquinho. A Lei Rouanet, a empresa deixa de recolher aos cofres de uma determinada importância que é devido ao fisco e passa esse valor para o artista, para a pessoa, para o criador. Para a entidade. Para a entidade. Então, é dinheiro público que o artista recebe para poder promover a sua ação. Eu, por exemplo, quando foi aprovada a Lei Rouanet, eu fui um dos defensores e sou até hoje. Eu acho que nós temos que ter um incentivo, porque, de fato, a cultura, ela custa dinheiro. E é uma coisa que não dá muito retorno no Brasil, né? Mas não do jeito que é feito, né? Mas o problema é justamente esse. O que está acontecendo? O que causou revolta? Por que esse assunto foi debatido, inclusive nas campanhas eleitorais? Exatamente. Porque, evidentemente, você está usando uma legislação que deveria incentivar a quem precisa, porque existem, por exemplo, artistas que anunciam seu nome no teatro e dá bilheteria, dá patrocínio. Exatamente. As empresas se associam a nomes porque são nomes de projeção. Exatamente. Então, por que ele tem que usar esse incentivo fiscal para patrocinar seus eventos e não se destina essa verba para... Nós temos atividades culturais que não conseguiram dinheiro para fazer. Pois é. Nós temos em Petrópolis, aqui eu não vou citar um nome, mas temos em Petrópolis um famoso coral que teve que fechar as portas porque não tinha mais patrocínio, não tinha mais espetáculos para fazer, e ele tentou a Lei Rouanet e não conseguiu. Exatamente. E aí tem artista que consegue e cobra na bilheteria R$400. É isso aí, isso não barateou, muito pelo contrário, exatamente. É isso aí, William. Pode isso? Não pode. Então, quer dizer, eu não sou contra a Lei Rouanet, imagina quem sou eu. Acho que tem que incentivar, sim. Também acho. Mas nós temos que ter critérios corretos da aplicabilidade dela. Exatamente, porque senão vira o quê? Você tem uma indústria, a gente sabe de situações que foram denunciadas pela imprensa, há denúncias seríssimas de grupos. Parece fraude. De grupos que controlam. Então, se você quer aprovar um projeto cultural, se você não pertencer àquele grupo, você não consegue aprovar. Isso permite que ao artista que tenha nome, que tenha dinheiro, diga, olha, está aqui 1 milhão de verba, você fica com 500, me dá 500. Não pode. Aí o cara vai para a bilheteria e cobra R$500 em um ingresso. Pronto. Nós não vimos, eu não tenho visto, a população não tem acesso a esses grandes espetáculos de graça. Não. Os grandes artistas têm. Quer dizer, então eu acho que precisa mudar. Eu acho que essa é uma discussão que não é culpa da Constituição, né? Não, quer dizer, o incentivo está lá. Agora, as pessoas não sabem utilizar... É culpa de quem ocupa o Ministério da Cultura e que deixa que isso aconteça. Por exemplo. Né? Por exemplo. Isso é um dos maus. Outra coisa também que eu achei terrível é que houve muitos projetos culturais, alguns até o Tribunal de Contas agora começou a denunciar, em que você tinha um incentivo fiscal para levantar o recurso para fazer o projeto,
E aí você tirava patrocínio das próprias estatais. Então, quer dizer, a Petrobras, por exemplo, é um dos maiores patrocinadores de programas. Quer dizer, esse dinheiro faz falta para os cofres públicos. Tem feito para a educação, para a saúde. Exatamente. Né? Quer dizer, então é muito difícil. Doutor Henrique, a Constituição de 88 reconheceu a importância da biodiversidade ao dedicar um capítulo ao meio ambiente. Passou a exigir avaliação de impacto ambiental para obras e abriu caminho para legislações posteriores, como a Lei das Águas e a Lei dos Crimes Ambientais. O que falar da nossa biodiversidade? Eu acho que esse capítulo aí foi um dos mais importantes da Constituição brasileira, sabe? Eu acho que isso aí foi uma inovação. Imagine que nos anos 80, Paulo, o mundo não estava nem discutindo muito biodiversidade. Você vê que a primeira grande conferência mundial foi a Rio, né? Foi a Rio em 92, né? Quer dizer, anos depois. Exato. O Brasil, 10 anos antes, mais ou menos, né? Uma década, começou a discutir essa questão, até porque nós, naquela época, já detectávamos, por exemplo, um desmatamento da Amazônia em altos índices, né? A agricultura brasileira, o agronegócio utilizando inseticidas e defensivos, né? Sem nenhum controle. Então, eu acho que esse capítulo da Constituição está aí um capítulo que eu considero um dos mais importantes. Isso criou uma cultura. 30 anos de Constituição, acho que nós temos hoje uma cultura. Eu acho que a maioria da população sabe o que é a biodiversidade, a importância de se manter o equilíbrio nas condições da natureza. Mesmo porque estavam levando nossas mudas aqui, nossos produtos, nossa flora... Sim, que é riquíssima, para pesquisas fora e não permitindo aos brasileiros utilizarem. Exatamente. O Brasil, a Amazônia, por exemplo, era um laboratório vivo de países estrangeiros. Exatamente. As próprias pesquisas brasileiras, as universidades brasileiras, elas não tinham acesso como tem hoje. Então, eu acho que a gente critica o que está errado, mas eu acho que no que diz respeito à biodiversidade... se alguém dissesse, mas o desmatamento continua. Sim. Ele diminuiu, mas ele continua alto, mas ele diminuiu. Sim, sim. Agora, avançamos nessa área, principalmente no que diz respeito à cultura, porque tem uma coisa, Paulo, experiência mundial. Você não consegue cuidar do meio ambiente se você não tiver uma população educada para isso. Exatamente. O povo tem que entender a importância e o que é isso. A partir desse entendimento, dessa cultura, você consegue, evidentemente... formular políticas de controle do meio ambiente. Perfeito. Outra revolução importantíssima após tantos anos de regime militar foi a possibilidade dos cidadãos apresentarem projetos de lei com a assinatura de 1% dos eleitores do país. Isso acontece? Olha, alguns projetos aconteceram, alguns foram, 2 ou 3 foram aprovados. Mas você não pode, veja bem, a questão não basta simplesmente o cidadão ter a possibilidade de colher assinaturas, fazer um projeto e enviar para um congresso, se você não tem um legislativo aí municipal, estadual e federal bem representado e com disposição para atender o clamor popular. Porque o que aconteceu no Brasil nesses últimos anos, com essa velha política, foi de você rechaçar qualquer tipo de manifestação popular. Porque uma coisa é receber o projeto, então você vai lá, você protocola. Outra coisa é tramitar e aprová-lo. E ser aprovado. Então, muitos dos projetos não passaram, não foram levados adiante. A gente, claro, tem alguns, como por exemplo o projeto da Lei Seca, o projeto esse projeto da Ficha Limpa. Uhum. Isso foram coisas que a campanha foi tão forte, certo, que o Congresso não teve jeito, ele teve que... eu acho que da Ficha Limpa, inclusive, até houve uma pressão por parte das igrejas, da bancada religiosa. A Igreja Católica teve um papel muito importante né? nisso. Os cristãos de um modo geral, mas a Igreja Católica principalmente comandou mesmo, me lembro. Exatamente. Que a gente recebia, e foi uma adesão muito grande. Muito grande. Então eu acho assim, essa possibilidade de iniciativa popular, me parece que ela é mais uma retórica do que uma prática. O que nós precisamos é ter um congresso que represente a sociedade brasileira. Vamos falar isso daqui a pouco no nosso segundo bloco. William, manda brasa. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno.
Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, voltamos com o nosso segundo bloco. Estamos batendo um papo aqui hoje com o professor, o advogado, doutor Henry David Grazinoli, a respeito da Constituição e do nosso regime democrático, né? Doutor Henry, segundo Ulisses Guimarães, eu vou repetir as palavras dele. Vou até ler aqui. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange a Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem em cidadão. E só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Isso realmente acontece nos nossos dias? Não, hoje não. Ué, mas não, a Constituição, o Ulisses não disse que era para isso? O Ulisses disse que era para isso. Aliás, é preciso fazer justiça ao Ulisses Guimarães. Sim. Porque foi talvez um dos políticos. É que o problema é que as pessoas não veem a história, né? Elas ouvem uma versão. As pessoas não se aprofundam, né? Infelizmente também morre em circunstâncias esquisitas. Esquisitas, desapareceu. O Ulisses Guimarães era um político que não era comunista. É preciso deixar isso bem claro. Meu abraço aqui aos comunistas, meu abraço a todos das correntes políticas, mas eu li uma matéria outro dia tentando imputar a ele essa condição. Ulisses Guimarães nunca foi comunista. Não. Inclusive, ele foi, na época, um dos que estavam negociando a abertura democrática no Brasil. Sim. Ele com o Tancredo Neves, que infelizmente tinha falecido antes, né? Em 84 e em 83, quando o regime militar promoveu a abertura, quer dizer, a recondução a eleições diretas, né, em alguns estágios que não tínhamos ainda, como para presidente da República, embora o Congresso Nacional elegesse os presidentes. O Ulisses foi um negociador, ele esteve junto e ele manifestou muitas vezes a preocupação dele com uma tentativa de implantação de regime comunista no Brasil, que ainda era patrocinado na época pela União Soviética. Muito bem. Agora, de fato, o que Ulisses, no seu discurso, né, pregou foi tentar construir um país que tinha um potencial enorme, né, uma democracia liberal, republicana, onde você pudesse aproveitar a riqueza do Brasil e melhorar a condição do Brasil. Porque poucos países têm a condição que nós temos. Mas não fizeram isso? Não fizeram, não conseguimos. Então nós temos um índice de pobreza enorme, 20 milhões de desempregados hoje, o que é um absurdo total, isso é quase 10% da população do país e quase 20% da população produtiva, num país riquíssimo, num país que tem recursos em 4 cantos. Então, nós temos. Eu acho interessante, desculpa eu te interromper, mas eu acho interessante determinados candidatos que ainda dizem. Eles que patrocinaram o desemprego e dizem que agora vão arranjar 15 milhões de emprego. Por que não arranjaram quando estavam lá? Exatamente. Outro dia eu publiquei uma mensagem que eu dizia o seguinte: o bom regime republicano e democrático é aquele que há a alternância do poder. Não pode ficar muito perpetuar, tempo no poder. Né? Não pode. Não dá, né? Você vê que nos Estados Unidos acontece. Eles elegem um republicano, elegem depois um democrata, depois um republicano. É o pêndulo, direita, esquerda, centro, direita, esquerda. Aqui no Brasil, eles não aceitam isso. Quer dizer, o povo está começando a entender, e agora o povo está entendendo. A necessidade dessa alternância. Precisa haver alternância. Começamos errado quando o Fernando Henrique, por exemplo, aprovou a reeleição no Brasil. Não podia ter feito isso. A Constituição tinha acabado com isso. E de maneira que foi aprovada? Fez uma emenda com o Congresso na mão, né? Exatamente. Então ali já foi um problema. Essas emendas não são um ato muito violento? Do tipo, as medidas provisórias, essas coisas não são uma coisa que agride a Constituição? Falando em democracia, né, a questão que eu costumo colocar é a seguinte: eu não vi, dos anos 80 para cá, de Tancredo, Sarney para cá, eu não vi um regime presidencialista democrático. Eu acho que nós não temos isso no Brasil. Por 2 razões. Primeiro, você tem um regime de medidas provisórias. Segundo, você tem um Congresso que está sempre na mão do presidente da República. Exato. Na mão que eu digo negociando. Não é o Congresso que apoia. Não. Os dois, se você pegar todos os presidentes que nós tivemos até hoje, de Tancredo para cá, eu estou falando dessa época que é uma época mais recente. Sim. Né?
Então são 30 anos, 45 anos. Você não teve... Todos os 2 presidentes que enfrentaram o Congresso perderam o mandato. Exatamente. Collor e Dilma. Independentemente do que fizeram de errado. Mas perderam. Outros fizeram errado, mas tinham o Congresso na mão e aí, nada aconteceu. Sobrenador. Nada aconteceu. Então, eu acho que falar em democracia, quando você não tem um legislativo independente, e isso irradiou para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais. Exato. Nós criamos um sistema onde o legislativo não fiscaliza o prefeito, o governador e o presidente. Exatamente. E isso é uma Porque comem na mesma panela. Esse é o grande problema. Então, nós temos que inverter isso. Temos que fazer o quê? Nós temos que eleger bancadas que possam apoiar quando o executivo acerta e fiscalizar e criticar quando o executivo erra. Esse é o verdadeiro regime republicano. Exato. Nós não tivemos essa experiência nos últimos 30 anos. Não, longe disso. O Estado brasileiro, com essa Constituição em vigor, pode continuar funcionando? Eu acho que pode. Eu não acho que nós temos que fazer reformas muito profundas. Nós precisamos fazer, por exemplo, uma reforma política partidária, porque o sistema fracassou. A população... Veja, Paulo, em 2013, há exatamente 5 anos, o povo foi para as ruas. Todo mundo se lembra disso. Saímos para as ruas, ocupamos as avenidas, fomos caminhando milhões de pessoas pelo Brasil todo. Isso fez 5 anos. Na época, se falava que era por conta do aumento da passagem de ônibus, mas não foi só isso. Não foi 20 centavos. Aquele movimento incorporou tudo isso. Né? Então, queriam reformas, principalmente reformas políticas. A classe política dominante, ela virou as costas para isso. Fez lá uns arremedos, o povo ficou observando. E nós estamos vendo agora, de 2 anos para cá, mudanças profundas já aconteceram nas prefeituras e nas câmaras há 2 anos atrás, começou a acontecer agora, o povo está cobrando a conta. A conta chegou. Pois é. A conta chegou. Pois é, e chegou alto. Então eu acho que algumas reformas precisarão ser feitas a partir do ano que vem para atender o anseio popular. A população quer partidos políticos mais honestos, mais democráticos, mais programáticos. A população quer um sistema onde haja um autocontrole. E aproveitando que você está falando, aqui recebemos aqui da nossa ouvinte Olivia Wendling, a nossa colega aqui de rádio, dizendo: bom dia, nosso país é maravilhoso, pena que não é levado a sério pelas autoridades. Cultura, educação, segurança, saúde, transporte, falta respeito, cumprimento das leis. Isso aí, um abraço. Acho que o programa está muito bom. Obrigado, Olívia. Um abraço para a Olívia também, nossa querida amiga, minha ex-aluna também lá na faculdade. Sim, é isso mesmo, quer dizer, há uma cobrança muito grande para que a Constituição aconteça. A Constituição brasileira, que é boa, tem defeitos, não é perfeita, mas ela precisa acontecer, ela não aconteceu. Né? E aí você começa a falar... Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje haveria clima para a instalação de nova Constituinte? Não. Por que ela se faz necessária? E de que maneira ela deveria ser convocada? Porque fazer uma Constituinte com esses congressistas não seria chover no molhado? É chover no molhado. Não, é um perigo. Não se pode fazer reforma constitucional no Brasil nessa amplitude de se convocar uma Constituinte e mexer na Constituição toda. Eu acho que tem que usar a regra que está lá. O Congresso novo que vai assumir em fevereiro... Nós vamos ter um Congresso novo. Com 50% de renovação. 50% de renovação. Então, esse Congresso pode, nas medidas que a Constituição estabeleceu, nos limites que ela estabeleceu, fazer algumas reformas, acertar algumas coisas, até porque nós vivemos num mundo dinâmico, o mundo não é estagnado. Exato. A Constituição tem 30 anos, ela já é uma Constituição que precisa ser acertada em algumas questões. Então, isso faz parte. Deixa eu te fazer uma pergunta também. O projeto das 10 medidas contra a corrupção, apresentado pela vontade popular, a intervenção do ministro Fux exorbitou quando se opôs quanto à mutilação do projeto? O Congresso cumpriu a Constituição ou tomou para si um projeto de iniciativa popular, cometendo assim um ato ilegal? Não, tomou para si. Eu acho que... Isso é um absurdo, né? Absurdo. Foi um absurdo total. Até porque nós vivíamos um momento em que era absolutamente necessária a introdução daquele regime. Veja, nós não podemos... Eu costumo dizer, Paulo, que o maior cabo eleitoral que o Brasil teve nos últimos 8, 10 anos foi a apuração da corrupção. Exatamente. No Mensalão e na Lava Jato. Esses foram os 2 cabos eleitorais. Não resta dúvida. Porque o povo teve
acesso, né? Ele viu exatamente como funcionava o negócio. Pois Porque é. antes era assim, né? Não, a culpa é de quem não sabe ler que aprovou, né? Exatamente. Não sabia ler, Não né? sabia ler. Estava lá. Tava lá. Estava lá. Então eu acho que essas medidas, medida para melhorar a condição e a transparência da administração pública, ela é sempre bem-vinda, ela não atrapalha. Ela só atrapalha aquele que quer fazer o mal, quer fazer nada. Exatamente. E isso ele se preocupa. Então, de fato, você tem razão. Essa história do projeto das 10 medidas foi um absurdo, uma aberração. Só que a população, que eu mesmo faço meia-culpa, porque há uns anos atrás, eu achava que o povo jamais ia conseguir enxergar isso, e o que nós estamos vendo agora é justamente o contrário. O povo está enxergando. O povo está enxergando. O povo a não é mais tão necessidade. idiota. Mas sabe o que é isso? Porque eu acho que bateu muito forte. Bateu forte. Muito forte. O desemprego está muito grande. As pessoas estão sofrendo muito bateu com o muito. atual sistema que está aí. O povo não quer mais isso. Não dá para aguentar mais. A democracia é o melhor regime político, hein? Disparado, né? Não inventaram outro melhor. Não inventaram. Isso aí vem naquela história. Vem naquela história, né, Paulo, da experiência. A gente não é futurólogo, nós não temos bola de cristal. Então a gente vive da experiência passada. E as grandes experiências no mundo todo são de democracias. E outra coisa, de regimes duros. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje mesmo, ontem me lembrei da Inglaterra, da Margaret Thatcher. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Que ela é direitona, que não sei o quê. Mas se não fosse a era Margaret Thatcher, os ingleses não estariam como eles estão hoje. Né? Me lembrei do Marechal Charles de Gaulle. Sim. Na França. Aquele homem reconstruiu com a autoridade. Pós-guerra. A reconstrução da autoridade de um regime sério de administração. Então, veja, não é direita, veja bem, a esquerda também tem gente boa, o centro também tem. O problema são que pessoas assumiram a frente, que líderes foram esses. Hoje a gente vê alguns da esquerda, inclusive, contra a própria esquerda no Brasil. Como é que você vai falar de um sistema onde estão todos presos? Estão na cadeia, quer dizer, então é preciso entender. Como você bem disse, o pêndulo tem que funcionar sempre. Exatamente. Então a democracia é assim. Foi bem, batemos palma. Foi mal, desocupa a cadeira. Exatamente, dá vez para outro. O resultado do primeiro turno das eleições desse ano ratifica que os brasileiros protestam contra a política cínica, contra a corrupção acentuada, contra a estagnação econômica e os níveis de criminalidade de tirar o fôlego. Isso refletiu-se nessas eleições? Com certeza, né? Eu acho que a base do voto esse ano é essa. Vejam, olha só, o eleitor brasileiro, e a gente vê a nossa volta, nós eleitores, cidadãos comuns, o que nós procuramos esse ano foi dizer não. Quem votou a favor do candidato, por exemplo, Bolsonaro, disse não. Aqueles que votaram a favor do outro, sim, achavam que tinham que dar mais uma chance. A eleição não terminou ainda, tem mais um turno. Mas nas eleições proporcionais e para o Senado, a gente viu o Brasil todo fazendo uma reforma imensa. Exatamente. Né? Nas assembleias legislativas, o negócio... E partidos grandes perderam muitas cadeiras? Os 3, 4 grandes partidos foram... E partidos novos? Não. Acenderam aí isso é uma demonstração. É uma demonstração clara de que o futuro é aquela velha história. Nós temos que pensar no futuro, mas nós vivemos do presente. Exatamente. A gente sai daqui da rádio, a gente tem que almoçar, jantar, a gente tem que pagar conta, a gente tem que viver, a gente tem que poder andar na rua. Não está sobrando para nada. Nós não estamos fazendo isso. Então, o voto hoje, ele representa essa necessidade. Se não der certo amanhã, trocaremos de novo. Exatamente. Como é que funciona a democracia no Brasil? Assim que funciona. Mas como é que ela funciona no Brasil, a democracia? A democracia hoje ela é capenga. Capenga, né? Capenga porque as instituições elas estão desmontadas. Né? Então deixa eu ler um trechinho aqui para você. No Brasil, hoje não existe nem república, nem democracia, nem Estado de Direito. Isso, segundo o jurista Fábio Conder Comparato, professor emérito da Universidade de São Paulo, doutor pela Sorbonne e honoris causa pela Universidade de Coimbra. Ele observa ainda que a atual Constituição já foi remendada 68 vezes, mas em nenhuma dessas ocasiões o povo foi consultado. Você concorda com isso? Plenamente. Eu acabei de citar aqui a reforma da reeleição.
a implantação da reeleição 4 anos depois da eleição do Fernando Henrique e outras reformas mais. De fato é isso mesmo, o Congresso, os congressos nacionais, Senado e Câmara de Deputados não têm representado o povo brasileiro há muito tempo. Agem em causa própria. Então, de fato, não há legitimidade. Você não pode dizer, mas a emenda foi votada pelo Congresso. Ok. Formalmente, ela obedeceu o que a Constituição mandou. O rito, muito bem lembrado. O ritual está... Agora, legitimidade moral, legitimidade política, não havia. Porque muitas das vezes essas coisas são compradas a peso de ouro. Claro, evidentemente. Evidentemente. O caso da reeleição, dizem que foi uma coisa absurda o que se fez naquela época. E eu acho que o Fernando Henrique foi até um bom presidente, foi uma época boa para o Brasil, mas tem esses defeitos graves, que a gente tem que apontar defeitos de todos. Exatamente. Né? Quer dizer, e são defeitos que afetaram e afetam até hoje. A nossa democracia. O sistema veio capenga, depois veio com o Lula, o presidente Lula, que foi um desastre. Total. Né? Infelizmente, o resultado está aí hoje, quer dizer, você... Depois elegeu um poste. Porque as políticas públicas, elas não são sensíveis a curto prazo. Num país, uma política pública mal feita, ela reflete décadas na frente. Exato. O desastre é enorme. E olha, nós vamos levar alguns anos para sair desse buraco que nós estamos. Não há. Agora, ninguém faz milagre, né? Não pode se esperar milagre. Não se pode cobrar isso. Agora, o Brasil, eu acho que é altamente... ele se recupera muito rápido. Ele tem uma... Porque é muito rico, né? Exatamente. Tem uma característica... É um país rico. Não é Petrobras. Petrobras já está levantando. Aos poucos ela vai se levantar. Eu acho que se tivermos um governo honesto, a Petrobras consegue se reestabilizar mais rapidamente. Eu também acho. Mas para isso precisamos de um governo honesto. Tem que ter honestidade, tem que ter... Porque senão, se continuar o que está aí não vai dar, não vai ter jeito. E daqui a pouco começa a roubar de novo. E o brasileiro, ele tem uma vantagem, né? O povo brasileiro, ele tem uma vantagem que é a seguinte, nós somos muito animados, a gente se reanima. Nós estamos agora vivendo um momento de reanimação. Está todo mundo interessado em política. Tanto é verdade que foi todo mundo votar. Esperamos que os 30% também que se abstiveram vão votar. Mas né? essa taxa é histórica, né? Né? Ela sempre existiu. Eu não acho que isso não vai mudar. Não altera muito também. É o terço que não quer dar opinião, o centro não quer. São os muristas. Mas sabe de uma coisa? Nem sempre ele é contra. Ele simplesmente ele está sabendo o que está acontecendo, mas ele é desesperançoso também. Ele acha que não vai mudar muita coisa. Então, agora, de fato, a democracia, a retomada da democracia começa com a credibilidade das instituições. Os políticos, os dirigentes, os executivos das coisas públicas no Brasil precisam recuperar a credibilidade do Estado brasileiro. Eu acho que recuperando isso vai ser efeito dominó, sabe? Isso vai afetar tudo, vai afetar os servidores de todos os escalões, vai melhorar a escola. Eu acho que se nós dermos um up, né, se nós potencializarmos a credibilidade, eu tenho a impressão que o povo vai fazer o resto e nós vamos construir uma grande nação aqui. Eu também espero isso, sinceramente, eu tenho muita fé nisso. Henrique, inicialmente, um dos atuais candidatos à presidência da República, seu partido tem como meta uma constituinte. Desculpa. Ainda resquício do resfriado. Vou recomeçar com o pensamento. Inicialmente, um dos atuais candidatos à presidência, seu partido tem como meta uma constituinte exclusiva, proposta pelo plano de governo do partido. Agora ele revê esta posição e diz que defende 3 reformas econômicas com aprovação no Congresso. A reforma tributária, a reforma bancária e fim do teto dos gastos públicos. E afirma que vai fazê-las por emenda constitucional. E a participação popular, onde é que fica? Não, isso aí é um absurdo. Isso não pode acontecer. Mas ele diz isso. Disse e disse mais. Ele não diz, está no estatuto do partido, porque isso é outra coisa também. A população, na sua maioria, não lê o estatuto dos partidos, né? Não lê nem a vida do candidato. Então, por exemplo, esse partido que está acusando o outro candidato, que lidera as pesquisas, que já liderou nos votos,
ele está dizendo que, falando em ditadura, não sei o quê. Só que, se você pegar os artigos 13, 14, 15, esses 4 artigos do programa do Partido dos Trabalhadores, tem essa 13, 14, 15, 16. De lá você vai encontrar, por exemplo, a questão da criação dos superconselhos, um sistema onde o presidente teria não o Congresso, mas os conselhos. Mas eu acho que aqui do lado nós tivemos isso num país aqui, não tivemos? Na Venezuela. Pois regime venezuelano, muito parecido com... Você tira o voto, você tira o deputado que foi eleito pelo voto, tira o poder dele e dá o poder ao conselho. Segundo, o bloqueio da mídia, quer dizer, censura a imprensa. Lá também teve isso, não teve na Venezuela? O estatuto deles prevê também a eleição de juízes, quer dizer, é o fim do concurso público para o Poder Judiciário. Engraçado, igualzinho na Venezuela. Então, essas questões estão lá. O outro candidato, eu não vejo isso no estatuto do partido deles, do PSL. Né? Citei o PT, estou citando o PSL. Não que o outro seja perfeito também, ninguém está falando isso. Perfeição não existe. Não tem. Mas o fato é que essa discussão sobre emenda à Constituição, ela está no programa partidário. Do partido. Do partido. Então isso é uma coisa que eu não sei se o presidente, se for eleito, se o candidato for eleito amanhã, se ele vai conseguir cumprir, porque o partido é muito forte e tem uma influência muito grande. E cobra, né? E cobra. E tem líderes por trás disso que estão comandando o processo eleitoral. Né? Não vai errado, mas estão. Estão comandando. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Eu acho que a população precisa olhar o programa, leia o programa dos 2 partidos que hoje disputam a presidência da República. Né? São a população vai se assustar com alguns. Ela tem que ler esses programas, porque o programa é a certidão de nascimento do partido. O programa é a espinha dorsal do que a política que aquele partido e aquele candidato terão que seguir. Não é? Como eu disse, há imperfeições dos 2 lados. Exatamente. Mas tem algumas imperfeições que são maiores. Que vão direto. Quando você mente, porque você dizer que vai fazer uma coisa que não está escrito, ou atribuir a outro, eu acho que isso aí é tentar enganar a população. Mas a população está mais esperta. Esse negócio de falar mal de candidato, de meter o sarrafo no outro candidato, isso não dá muito certo, não. Porque teve um que estava com 14 e terminou com menos de 5. Há uma preocupação com a estabilidade constitucional e com a democracia. O que você pode dizer a respeito disso? Sinceramente, eu não tenho essa preocupação hoje. Não? Não tenho. Não tenho porque eu já tive. Eu achei que a população pudesse ser enganada durante muito tempo, não é? Porque, veja, a questão é a seguinte: a democracia, ela é uma conquista que ela não pode ser afastada. E como é que se faz democracia? Ela se faz com eleições diretas e, ao mesmo tempo, com instituições políticas bem estruturadas. É assim que funciona. Né? O legislativo produz leis, o judiciário julga os erros e garante o cumprimento da Constituição, e o executivo realiza as políticas públicas. Isso é o sistema que nós conhecemos. Nós só conhecemos esse. É isso que nós temos. Se amanhã surgir outro novo que se prove melhor, tudo bem. Então, eu não acredito, Paulo. Eu acho que não há uma ameaça à democracia no sentido estrito da palavra. Certo. Eu acho que a médio prazo... A democracia está consolidada. Está consolidada, sim. A gente tem aí setores, inclusive tanto no centro, direita, esquerda, no Estado, no Judiciário, tem muita gente boa, tem muita gente preocupada em manter, e agora com esse apoio popular, com a população se interessando... Nosso Ministério Público hoje está... O Ministério Público, atuante, independente... Né? Quer dizer, eu tenho a imprão que se houvesse uma ameaça à democracia, vinda de qualquer lado, haveria uma reação popular. Nós íamos ter uma reação popular. Não resta dúvida. Infelizmente, nosso tempo esgotou. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação. Eu acho que o nosso programa hoje foi muito bom. Foi uma aula aqui sobre Constituição e sobre democracia, que vai fazer os nossos ouvintes pensarem, repensarem, porque realmente nós precisamos acordar para um Brasil melhor. Nós gostaríamos de deixar os nossos microfones para a sua despedida e as suas palavras finais. Sempre agradeço, Paulo, a oportunidade de falar para essa audiência da Rádio Imperial, nossos queridos amigos de Petrópolis. Sempre agradeço a oportunidade que a gente tem de poder
transmitir algum conhecimento sem um posicionamento ideológico. Exatamente. A gente não tem feito isso, né? E poder contribuir modestamente para que a gente consiga realmente melhorar o país. Eu espero, a gente tem esperança que isso vai acontecer e eu acho que vai sim. Pois é. E nas próximas eleições começar a melhorar a nossa cidade, para melhorar o nosso estado, para melhorar o nosso país. Isso aí. Né? Bom, eu creio que esclarecemos aos nossos ouvintes mais uma vez sobre a importância do regime democrático. Porque, afinal, nós queremos um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu acho que essa é a meta principal que deve nortear todo o nosso pensamento. Né? Quero agradecer aos nossos ouvintes a participação. Um abraço na Olívia, um abraço na Norinda, quem mais? Nair, né? Toda a galera. E se a gente for digitar aqui, vou acabar com o programa do Joedes, que vem logo a seguir aí, com o Plantão Imperial. Então, um abraço a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela participação de alguns, pelas perguntas enviadas aqui através do nosso WhatsApp, e a semana que vem estaremos aqui mais uma... Que horror essa tosse, hein? Obrigado, William. Estaremos aqui mais uma vez com o nosso programa. Agradeço ao William e ao Rangel lá na técnica. Um abraço a todos. Fui.